confesso que quando eu fui fazer meu primeiro seguro de vida, foi uma moça que me atendeu e daí ela começou a me ofertar uma opção de detalhezinho que eu não fazia a menor ideia. Não, se você fizer isso aqui, você vai cobertura parcial temporária de não sei do que, e cobertura de morte acidental por não sei o que lá. E assim, quando uma pessoa vai fazer um seguro de vida, quais são os principais tipos de cobertura que ela tem que estar atenta, que ela precisa ter? Boa pergunta, Adolfo. Na verdade, a gente também precisa entender esse cliente. Por quê? Porque são variadas situações. Uma delas, por exemplo, é entender o quanto o seguro de vida vai trazer tranquilidade para aquela pessoa e para aquela família. Eu costumo dizer, se você tiver, inclusive, já um filho, uma esposa, você precisa, inclusive, incluí-los nesse planejamento. Né? Por exemplo, a formação do filho, a realização do sonho da esposa. Por que não pensar também na questão de uma sucessão empresarial? Às vezes a gente tem uma empresa e eu tenho 2 ou 3 sócios e na minha falta, o meu familiar, por exemplo, não está preparado para poder e nem tem competência técnica para absorver também e ser sócio daquela empresa. Então, assim, por que eu não posso comprar uma parte com um seguro de vida e trazer uma pessoa exatamente dedicada dentro daquela operação para a empresa se perpetuar? Então, são várias nuances que a gente precisa analisar. Mas, basicamente, a gente sempre pensa na questão da manutenção do padrão de vida daquela família em caso de uma morte prematura. Eu posso falar isso para você porque, com 16 anos de idade, eu perdi o meu pai. E eu jogava no Botafogo, tinha uma carreira promissora. Né? E a minha experiência com o seguro de vida e a paixão pelo seguro de vida, esse casamento com o seguro de vida, ele aconteceu exatamente porque eu me identifiquei com tudo isso. Porque há uma interrupção de sonhos, há uma interrupção, por exemplo, de projetos, há um desvio de rota que a gente precisa, na verdade, blindar com o seguro de vida. Como o papai não tinha um seguro de vida, ele era o provedor da família, eu tive que logo cedo trabalhar, logo cedo constituir também família, né, por uma falta de planejamento também, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí a gente teve que estudar à noite, trabalhar de dia, largar o sonho, graças a Deus deu tudo certo, mas houve um desvio de rota. Foi mais dificultoso, né? Foi muito mais difícil. E um seguro de vida ele acaba te proporcionando essa facilidade, blindando esses projetos, né, futuros. Então, é uma conversa e um bate-papo que ele precisa acontecer de um especialista com a pessoa que vai adquirir um seguro de vida, para a gente poder entender as necessidades dele, da família, para que a gente possa blindar de forma correta. E dentro das coisas que são cobertas por um seguro de vida, uma delas e eu lembro que você já conversou comigo várias vezes sobre isso, que você direciona muito para o público que é médico, mas acredito que não se aplique só para a medicina, se aplica para outras coisas, é aquela cobertura por invalidez temporária. Uhum. Não é? O que vem a ser isso? Por exemplo, é só para o cara que trabalha com a mão ou você tem outros tipos de cobertura? Não, na verdade, também para a pessoa que trabalha com as mãos, né, a ferramenta de trabalho é as mãos, a gente costuma dizer o seguro das mãos, mas para todo profissional que é um profissional liberal, que é um profissional autônomo. Né? Um profissional autônomo hoje a gente sabe se trabalha, ganha, se produz, ele tem no mês seguinte a renda dele constituída, mas se por algum motivo tiver uma interrupção, ele não consegue, digamos assim, muitas das vezes manter o padrão de vida. Há um colapso financeiro já no mês seguinte. E eu costumo dizer que uma doença, um acidente, ela não manda, né, um cartão de visita e a gente nem sabe o prazo de validade. Então, muitas das vezes eu pego clientes que eles falam para a gente o seguinte: não, mas eu tenho uma reserva financeira. E a gente pergunta novamente, tá, mas essa reserva financeira, ela consegue continuar durante quanto tempo? Ah, durante um ano. Eu falei, poxa, mas pena que uma doença, um acidente, a gente não sabe se um ano a gente consegue obter a cura. A gente não sabe se a gente vai retornar ao trabalho dentro de um ano. Então, assim, essa reserva financeira ela é suficiente para manter esse padrão de vida familiar. O custo de vida hoje fixo, não, muitas das vezes não é. Então, a gente precisa complementar, a gente precisa assegurar ele nesse sentido. Porque se trabalha, ganha. Se não trabalha, não ganha. Então, assim, existem seguros hoje exatamente para repor essa renda em caso de um afastamento temporário. Existem seguradoras hoje que, através de um afastamento por doença, um afastamento por acidente, repõem a renda desse profissional até ele convalescer em casa normalmente e voltar ao trabalho. Então, um profissional liberal hoje ele não pode ficar sem um seguro de perda de renda, ele precisa de um seguro que nós chamamos no mercado de lucro cessante, é o lucro que cessa no eventual afastamento dele. Entendi. E seria essa cobertura que eu te falei, que seria uma invalidez temporária. Exatamente. Mas então o seguro de vida não é só sobre vida. Não, o seguro de vida ele tem uma abrangência muito grande. Dentro dele, inclusive, a gente pode falar da morte financeira, ainda no tema de invalidez. A morte financeira é quando
o proponente da apólice, né, o segurado, ele deixa de produzir renda e ele produz despesa. Então, imagina, eu sempre gosto de citar o caso do Schumacher. Eu acho que ele nunca, no pior dos cenários, pensaria que ficaria inválido esquiando na neve. Certamente ele pensou, eu posso ficar inválido de um acidente automobilístico, não, né, esquiando na neve, de férias ainda por cima. E já se passaram 9 anos. Né? Será que ele estava preparado para isso financeiramente? A última notícia que nós temos, né, eu estava até leio bastante esses artigos e tudo mais, ele estava vendendo a última mansão que só custava 350 milhões de dólares. Será que era para custear o tratamento ou não? A mídia não relatou. Mas assim, a gente precisa entender esses cenários, porque se eu sou acometido por um quadro de invalidez total e permanente, eu estou vivo. Porém, eu deixo de produzir renda e eu passo a produzir despesa. E a pergunta sempre que a gente faz para os nossos clientes é o seguinte: seria justo subtrair da renda da sua esposa, da renda, por exemplo, do seu dependente, para fazer o seu tratamento, que muitas das vezes a gente não pensa, mas dependendo do grau de invalidez, é um home care em casa, são insumos, é o tratamento, é a adaptação no lar, que você precisa fazer obra, e tudo isso custa recurso, custa dinheiro. Então, só um seguro, por exemplo, de invalidez completa, o seguro de vida que contempla tudo isso, com a invalidez temporária, com a invalidez definitiva também, é que consegue, digamos assim, suprir essa necessidade caso ocorra um evento. Entendi. E o que um seguro de vida não cobre? Essa é uma discussão bem ampla, né? Por quê? Porque a gente está falando exclusivamente de doenças. Quais são as doenças que não são cobertas, né? Por exemplo, se eu tenho um acidente eu costumo dizer que é um ato involuntário. Ninguém se acidenta porque quer, bate o carro porque quer. Acidente a gente não tem problema nas indenizações com as seguradoras. Nas doenças existe uma discussão. Por quê? Porque as doenças, por exemplo, pré-existentes, elas não são cobertas pela seguradora. Então, hoje as seguradoras, inclusive, estão se equipando. Na verdade, muitas delas já estão até equipadas com relação à burocratização na entrada desse cliente, através de exames, através de relatórios médicos, para burocratizar a entrada, fazer uma análise de risco mais completa, para não ter problema na hora de pagar um suposto benefício, porque aí já se descobre logo na entrada se há ou não alguma doença pré-existente. Mas assim, cada seguradora tem o seu rol de condições gerais, né, que cobre tantas doenças sim, doenças não, enfim, é importante sempre o cliente ficar atento a essas condições gerais de cada seguradora. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.